Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso intensivo de líderes. Esse material vai ser ministrado em 10 aulas, então espero que você cresça muito na presença do Senhor. Peço que você esteja comprometido com o material, com a sua responsabilidade, para que em nome de Jesus você possa se formar com louvor e Deus possa abençoar esse novo tempo da sua vida. A primeira aula que nós vamos ministrar nesse intensivo de líderes fala sobre o valor de uma visão. Como ter uma visão clara é importante para um líder. Como ter uma visão clara é uma ferramenta poderosa para estar inspirando as pessoas que estão ao nosso redor. A visão, o que é a visão? A visão, ela descreve o alvo. Eu vou dizer mais uma vez para você compreender o que é visão. A visão, ela descreve o alvo, o seu objetivo. Ela acende e alimenta a chama interior dentro do líder e o impele para frente. E acende também a chama daqueles que seguem esse líder. Faz parte da nossa vivência, da nossa história como cristãos, que o recém-convertido, quando ele entrega a sua vida para Jesus, e ele tem essa primeira experiência, esse primeiro contato com o Evangelho, ele passa a almejar pregar a palavra. Ele quer curar enfermos, ele deseja se tornar um pastor, se tornar um missionário. Ele queima dentro dele o desejo de ver os mortos ressuscitarem, de proclamar as maravilhas do Senhor até os confins da terra. Isso faz parte da visão que Deus tem para nós dentro da nossa vida cristã. Precisamos compreender que Deus, ele é um Deus visionário. Deus é um Deus que trabalha com visões. Uma das promessas manifestas lá no livro de Atos, no capítulo 2, quando o Espírito Santo ele vem empoderar a igreja, e Pedro ele vai justificar aquilo que está acontecendo. Pedro declara que ali é o cumprimento de uma profecia liberada por Joel, onde Deus visitaria o seu povo através de sonhos e através de visões. Deus é um Deus visionário e todas as vezes que Deus cumpre algo sobre a face da terra, Ele compartilha esse algo através de uma visão. E Ele entrega essa visão para os homens. A visão é o que vai direcionar as suas atitudes, o seu compromisso, a sua energia, o seu foco. Não adianta você ter o melhor carro, com o melhor motor. Não adianta você ter a estrada mais perfeita, lisa, sem nenhum buraco, e você entra naquela estrada com o melhor carro e você entra ainda na direção errada. Você entra no sentido contrário. A visão é aquilo que vai direcionar a sua vida para um alvo, para que você cumpra a sua carreira, como diz o apóstolo Paulo, para que você lute o bom combate. Todas as coisas que Deus faz, Deus ele deseja compartilhar isso com a humanidade. Talvez você se recorde no momento que Deus ele está trazendo juízo sobre Sodoma e Gomorra. E quando Deus ele visita Abraão através daqueles anjos, em um determinado momento naquela conversa, Deus ele diz consigo próprio: acaso eu ocultarei a Abraão aquilo que eu estou acontecendo? Veja como Deus tem o prazer de estar compartilhando com os seus filhos aquilo que Ele está realizando. Ter uma visão clara da sua vida ministerial, da sua casa, ter uma visão clara da promessa de Deus é fundamental para que você se torne um líder. Afinal, todo líder, ele é alguém visionário. O poder de uma visão. Olha que interessante, centenas de milhares de pessoas na condição de escravidão no Egito. Deus, ele vem para libertar o seu povo, mas Deus, como geralmente ele o faz, ele vai agir por intermédio de alguém. E esse alguém é um homem chamado Moisés. Mas entenda que depois de 430 anos, em uma condição de escravidão, qual seria a visão, qual seria a expectativa do povo de Israel? Porque a Bíblia declara que durante 400 anos
eles até oravam pela libertação, mas a libertação ela não acontecia. Durante 400 anos, o povo clamou para que Deus operasse algum tipo de milagre. Depois de 400 anos, 4 gerações orando sem nenhum tipo de resposta, qual seria o tipo de visão que o povo de Israel teria? Uma visão comprometida, uma visão frustrada, uma visão pequena, uma visão de incredulidade, uma visão de desconfiança. Mas aprove a Moisés libertar o povo, porque Moisés, quando ele era bebê, ele foi criado dentro do palácio do faraó. Você conhece a história? A mamãe de Moisés colocou ele em um cesto, e aquele cesto ele caiu lá no palácio de faraó, e Moisés ele foi criado lá dentro. Criado como um príncipe, forjado em toda a ciência, forjado em todo o conhecimento, forjado em uma cultura diferente. Moisés ele pôde sonhar, ele pôde se esforçar, ele pôde estudar, ele pôde visualizar algo grande, porque Deus ele não iria libertar uma nação escrava através de um escravo. Escravo não liberta escravo. Eu vou dizer de novo, escravo não liberta escravo. Como Jesus disse, como um cego pode guiar um outro cego. Foi necessário que um príncipe fosse levantado por Deus em uma outra cultura, em uma outra formação, com uma mente aberta, com sonhos, com projetos. Esse príncipe ele foi levantado para resgatar a nação de Israel. O poder de uma visão. Posso falar sobre Gideão. Em um momento em que, ano após ano, a nação de Israel trabalhava, plantava, no dia da colheita, vinham os inimigos como gafanhotos, a Bíblia declara, e roubavam a colheita, deixavam só o suficiente para eles plantarem e serem roubados no próximo ano. E essa situação ela se repete, vez após vez, vez após vez. Havia uma frustração muito grande no coração do povo, porque eles tinham a certeza que todo ano eles seriam roubados. Qual eram os sonhos, quais eram os projetos? Mas havia um homem chamado Gideão, que mesmo em meio àquela situação de crise, de medo, aquele homem, ele estava malhando trigo escondido no lagar. Ele bolou uma estratégia e ele teve uma visão de prosperidade. Ele teve uma visão de crescimento, ele pretendeu ali poupar, investir, crescer. E quando Deus vai libertar o povo de Israel da mão dos midianitas, Deus agiu através de quem? De Gideão. Porque Gideão ele tinha uma visão. Gideão ele estava trabalhando contrário àquele medo, aquele espírito de medo. Gideão ele conseguiu gerar dentro dele uma expectativa boa. Ele determinou um alvo. E quando Deus foi se manifestar para libertar o povo dele mais uma vez, agiu através de um homem que tinha uma visão. Outro visionário na Bíblia, José. José, desde muito jovem, ele recebeu de Deus uma visão clara, uma visão extremamente clara, que a sua família, os seus irmãos e os seus pais estariam prostrados diante dele e ele estaria numa posição de governo. Uma visão que foi incompreendida, mal interpretada, e José ele foi perseguido por causa dessa visão. Mas a visão foi um instrumento que levou ele a viver crescimento, promoção, favor e a bênção de Deus sobre a vida dele. Deus ele sempre nos visita com uma visão. A visão determina o seu alvo. A visão determina para onde você deseja ir. Porque para quem não sabe o que quer da sua vida, para quem não sabe qual é a sua meta ministerial, profissional, familiar, se você não tem um plano, um projeto, uma visão, um alvo claro, qualquer resultado serve. A visão ele é o parâmetro de comparação, se nós estamos no caminho certo ou errado. Abraão ele é o pai da fé. E a Bíblia declara no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Que Deus então levou para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a sua descendência. E a Bíblia prossegue e Deus diz:
conta as areias da praia se você pode. O que Deus estava fazendo com Abraão era criar uma visão clara. 2 referenciais para a vida de Abraão. De noite, quando Abraão saía e ele olhava para o céu, ele tinha todas as estrelas como uma visão, como um referencial claro daquilo que Deus faria através dele. E de dia, como não haviam as estrelas, ele olhava para a areia e ele contava a areia que estava ao redor dele e ele não conseguia dimensionar o valor ou a quantidade daquilo, e era a visão clara que ele tinha. Um referencial para a noite, um referencial para o dia. Assim é a visão de Deus para cada um de nós. Para que, independente do momento e da circunstância que nós estamos vivendo, independente da opinião das pessoas que estão ao nosso redor, que nós tenhamos uma visão clara da onde nós vamos chegar. Você é a visão que Deus te entregou. Assim como você pensa hoje, assim como você visualiza hoje, o livro de Provérbios declara, assim você é. Talvez fisicamente essa transformação ainda não tenha se materializado na sua vida, mas toque com a sua fé hoje aquilo que em pouco tempo você vai tocar com seus olhos e com as suas mãos. Costumo dizer que muitas pessoas que trabalham muito, são muito detalhistas, se esforçam, correm muito atrás daquilo que querem, um dia elas chegarão lá. Mas aquele que é o sonhador, aquele que tem uma visão da parte de Deus, ele já chegou, ele já tocou aquele lugar com a sua fé. Olha como Deus deseja entregar algo para você. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, você pode sublinhar esse texto, receba essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida. Livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha o convite. Clame a mim, e eu vou te responder com coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Deus, ele precisa imprimir ao nosso coração uma visão clara de onde nós iremos chegar. E como isso pode se tornar verdadeiro para cada um de nós. Muitos de nós temos uma visão, mas também temos muito medo que essa visão não se cumpra. Pois bem, Jesus Cristo, ele é o caminho. Ele é o novo e o vivo caminho para que você chegue no máximo do seu potencial. Para que você viva os planos e os projetos de Deus para a sua vida. Características de uma visão dada por Deus. Primeira característica. Toda visão dada por Deus, ela tem o respaldo de Deus. Toda visão, todo projeto que Deus te entrega, ele respalda esse projeto. Ele respalda esse projeto. Quando Deus ele chega para Maria e através daquele anjo declara: Maria, você vai conceber uma criança. E essa criança ela será gerada através do Espírito Santo. Aquilo cria uma visão em Maria. Aquilo cria uma expectativa, cria um alvo. Eu vou gerar uma criança através do Espírito Santo. Mas imediatamente, Maria passa a questionar o anjo, declarando: como é possível que isso aconteça se eu não conheço homem algum? Veja como o primeiro impulso do nosso coração é nós buscarmos o respaldo de homens para os projetos de Deus. O primeiro impulso do nosso coração é nós questionarmos da onde vai vir. Vai ser através do meu chefe? Vai ser através de um pastor? Vai ser através de alguém que vai me favorecer? Alguém que vai abrir a porta? Vai ser através de um professor? Vai ser através de um curso, disso ou daquilo? Aquilo que Deus tem para você será gerado através de uma profunda conexão com Deus. Deus é um Deus visionário que deseja compartilhar essa visão com o seu coração. Clame a mim, eu responder-te-ei
com coisas grandes e firmes que você não sabe. Não são os seus projetos, são os projetos de Deus. E os projetos de Deus, eles não falham. Quer ver um exemplo disso? A igreja é um projeto de Deus. E Jesus declarou: sou eu que edifico a minha igreja. Ninguém edifica a igreja. Quem edifica a igreja é o próprio Senhor. Todo projeto de Deus tem o respaldo, tem a aprovação, tem a intervenção divina. Em nome de Jesus, que nesse tempo o Senhor ele possa te visitar e ele possa gerar no seu coração projetos tão grandes, projetos tão impossíveis, projetos tão extraordinários, que só poderão ser gerados através da presença dele, só poderão ser gerados através da graça, através da misericórdia dele. Segundo ponto, segunda característica de uma visão dada por Deus, vem acompanhado da provisão. Vem acompanhado da provisão. Nós por muitas vezes nos apropriamos de um dos nomes, uma das identidades de Deus, que é o Jeová Jiré, que não é só o sentido que é o Deus da provisão, mas é o Deus que é a própria provisão. Mas da onde essa característica do caráter da pessoa de Deus foi manifestada? Foi manifestada quando Abraão estava em cima daquele monte, com seu filho amarrado, com Isaac amarrado. Abraão ele estende o cutelo para imolar o seu próprio filho, e o anjo dos céus clama: não é mais necessário. Eu sei que você me ama agora, está tudo certo, Deus só estava provando o seu coração. Mas naquele momento Abraão ele percebe um animal preso pelos chifres em uma moita. E aquele animal ele foi imolado e sacrificado ao Senhor. E Abraão declarou: no monte do Senhor, Deus, ele sempre provê para si o sacrifício. Deus é o Deus provedor, mas ele não é um provedor de pessoas. Ele não é um provedor de projetos naturais. Deus é um provedor de si próprio. Deus é um provedor da sua obra. Deus é um provedor para as suas promessas. Deus é um provedor para os seus projetos. O que Cristo declarava: eu não faço absolutamente nada que eu não tenha visto o meu Pai fazer. O que Cristo declarou: até agora nada pedistes em meu nome. Peça para que o seu prazer seja completo e para que Deus seja glorificado. Usar o nome de Jesus no final das nossas orações é orar como se ele orasse. Mas ele só orava pelos projetos de Deus. Ele só vivia as visões que Deus tinha para ele. Quando Moisés e Elias desceram no Monte da Transfiguração, a Bíblia declara que o assunto daquela conversa era a crucificação. Eles estavam imprimindo em Jesus Cristo uma visão clara daquilo que iria acontecer. Uma visão clara daquilo que iria acontecer. Deus é um Deus que provê para si tudo o que é necessário. Viva os projetos de Deus para a sua vida e eles nunca irão falhar. Viva os projetos de Deus para o seu ministério, para a sua vida profissional. Esteja atentos, peça como Jesus declarava, para que você tenha ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito deseja falar ao seu coração. Os nossos projetos falham. Os nossos planejamentos se frustram todos os dias. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Deus ele nunca perdeu e nunca irá perder nenhuma batalha. Então entenda, Deus ele tem recursos abundantes. Deus ele tem recursos poderosos. Mas esses recursos, eles estão disponíveis para os projetos de Deus. Deixa eu fazer um exercício com você agora. Você está assistindo no YouTube. Eu vou pedir que você aperte o pause quando eu encerrar a instrução aqui para que você pegue o que você precisa. Talvez você já tenha em mãos papel e caneta, mas se você não tiver papel e caneta em mãos, eu gostaria que não fosse celular, mas pegue um pedaço de papel, um pedaço de caneta nesse momento. Se você não tem em mãos, aí aperta o pause e aí você pode retomar o vídeo a partir de agora com o material em mãos. Eu quero que você escreva nesse pedaço de papel 4 planos, 4 sonhos
4 visões. Escreva nesse pedaço de papel 4 alvos, 4 objetivos que você tenha na sua vida. Independente de área, de circunstância, escreva aí. Talvez os seus 4 alvos mais importantes, aquilo que hoje queima no seu coração, aquilo que você entende que você deveria alcançar, que você deveria batalhar, que você deveria se esforçar por eles. Quero que você escreva nesse momento, nesse pedaço de papel, cada um desses alvos. Amém? Escreveu? Se você não escreveu ainda, aperta o pause, escreve, depois você dá o play. E eu quero que você use agora a sua imaginação junto comigo. Eu vou contar uma história aí pertinente aí em relação a esses alvos, em relação a esses objetivos da sua vida, para ver onde que está o seu coração. Então você imagina que cada um desses 4 alvos, cada um desses 4 planos, agora eles são uma mala. Uma mala que você vai levar para uma viagem. Imagine nesse momento que você está sozinho na sua casa, em cima da sua cama, fechadas estão essas 4 malas, e cada uma dessas malas é um desses alvos, é um desses objetivos que você tem. Imagine que você vai fazer uma viagem maravilhosa aí para um lugar bonito que dê para você ir de carro. Vamos pensar num lugar bonito. Vamos dizer que você vai aí para o Rio de Janeiro, ficar ali na praia de Copacabana, no hotel à beira-mar, vai passar uma semana ali, a sua família já está lá, seus filhos já estão lá, talvez seus pais, sua esposa, seu marido, eles já estão lá, você está em casa e você vai encontrá-los naquele lugar para fazer aquela viagem talvez dos seus sonhos, para ter aquele tempo de descanso. E aí você pega aquelas malas e você vai até a sua garagem e você vai colocar aquelas malas no carro para que você inicie aquela viagem. Mas quando você começa a colocar aquelas malas no carro, você coloca a primeira, a segunda, a terceira já ficou muito apertado e você percebe que não haverá espaço para aquela 4ª mala. Aquela mala ela não cabe no carro, é uma mala que você vai ter que deixar lá em casa e vai ter que prosseguir a sua viagem apenas com 3 malas. Vai ter que prosseguir a sua viagem deixando uma delas em casa. Qual é a mala que você deixa em casa? Quero que você escolha entre esses 4 alvos, risque um deles e decida quais são os 3 mais importantes para que você avance nessa viagem, avance a alcançar os seus objetivos. Riscou um dos alvos aí, deixou uma das malas em casa? Então você prossegue a sua viagem feliz, afinal, ficou apenas uma mala em casa, você conseguiu prosseguir com as outras 3, com aquelas 3 ali, ainda você consegue se virar. Quando você está ali se aproximando da praia de Copacabana, ali onde vai ficar o hotel, você pegou ali o início da Avenida Beira-Mar, ali no Rio de Janeiro, praia de Copacabana, o seu carro fica sem gasolina. Acabou a gasolina, você planejou mal, achou que dava para chegar no hotel, não conseguiu chegar, você encosta o carro, mas você já está ali na orla da praia, em Copacabana, então você pensa, eu consigo caminhar até o hotel tranquilamente, posso deixar o carro aqui estacionado, eu consigo caminhar até o hotel a pé, vai demorar alguns minutos, mas eu consigo ir tranquilamente. Mas quando você vai tirar ali a bagagem do carro, você percebe que você só consegue carregar 2 malas, uma em cada mão, e a outra mala você vai ter que deixá-la no carro, mas você ainda consegue prosseguir ali até o hotel segurando essas 2 malas. E aí eu quero que você risque aí nesse pedaço de papel qual é essa mala que você vai deixar lá dentro do carro. Então risca ali mais um alvo, mais um objetivo, risca ali e escolha ali quais são as 2 malas que você vai levar ali para o seu destino final nessa viagem. Aí você está ali caminhando na rua com as 2 malas, um pouco desconfortável, um pouco pesada, você consegue chegar, o hotel está ficando cada vez mais próximo. De repente você começa a ouvir atrás de você alguns latidos, e aquele latido começa a ficar um pouco mais forte, e quando você olha para trás, tem um pitbull raivoso, forte, rápido,
correndo na sua direção e você ali no impulso tem que tomar uma decisão de jogar uma mala fora, se abraçar na outra, e naquela mala que você conseguiu abraçar, você vai dar aquele sprint final, aquela última corrida, para que você chegue em segurança até o hotel para desfrutar da sua viagem. E aí eu quero que você risque qual que é essa outra mala que você vai jogar pelo caminho e vai permanecer ali, aquela mala, aquele último alvo, aquele último objetivo que você preservou. Esse é um exercício cujo propósito é estabelecer qual é a visão que você tem para a sua vida. Porque a visão que o Senhor concede para nós, a visão que queima em nosso coração, ela se torna prioridade sobre todas as outras. Eu não estou dizendo, em nome de Jesus, nenhum dos seus sonhos vão ser abortados, nenhum desses planejamentos vai cair por terra, que todos eles se cumpram em nome de Jesus. Mas entenda que a visão, ela sempre vai exigir uma prioridade, uma preeminência sobre outras coisas. É extremamente importante que nós tenhamos claro um alvo, tenhamos claro um objetivo. Por quê? Porque muitas vezes nós declaramos que desejamos algo, mas nós estabelecemos muitas outras coisas como prioridade sobre esse alvo. Nós estabelecemos e trabalhamos, nos esforçamos, investimos, gastamos, nos desgastamos por coisas que nós alegamos que não são o nosso objetivo e para aquilo que verdadeiramente é importante para nós. Aquilo que representa a visão, a nossa carreira, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, nós investimos e trabalhamos muito pouco em relação àquilo. Então que esse exercício, você possa estar fazendo ele pelo menos uma vez por mês. Trabalhando no seu coração aquilo que é prioridade. Trabalhando no seu coração aquilo que não pode mais ser deixado para trás, aquilo que precisa ser realizado hoje, aquilo que precisa estar em primeiro lugar no seu coração. Que você possa ter de forma extremamente clara da onde você saiu, aonde você chegou e agora o mais importante, aonde Deus disse que você irá chegar. Eu te asseguro que por mais impossível ou improvável que apareça, por mais impossível e improvável que as pessoas pensem sobre esse sonho, sobre essa visão, se ela é de Deus, ela irá se cumprir. Eu costumo contar o testemunho da minha conversão. Logo que eu me converti, nos primeiros meses, aonde eu ia, o Senhor começava a liberar aquelas palavras. Você vai ser pastor. Se tinha um profeta, o profeta profetizava. Não, você vai ser pastor, você vai ser pastor, você tem um chamado pastoral. E eu fui guardando aquelas palavras no meu coração. E um dia Deus colocou uma visão muito clara para mim, que eu seria pastor com 30 anos de idade. E quando Deus trouxe essa visão tão clara para o meu coração, eu comecei a fazer um planejamento que para mim, me tornar pastor com 30 anos de idade, eu teria que ser ungido pastor com uns 2 anos e meio de convertido, nem 3 anos de convertido eu não teria ainda. E na minha cabeça, eu me recordo que eu estava como Sara lá, eu só ria na minha cabeça, porque eu dizia, como alguém, praticamente um neófito ainda, um recém-convertido, ele pode se tornar pastor tão cedo. Algo que no ministério que nós estamos, na Igreja de Embaixada, isso nunca havia acontecido. Todos os outros pastores eram extremamente experientes, pessoas que foram experimentadas ali durante 10 anos para se tornar pastor, durante 7, durante 8, alguns 15 anos para se tornar pastor, de convertido, pagando um preço, mas enfim. Dentro daquela visão que Deus havia colocado no meu coração, eu decidi me comprometer. Eu fiz todas as escolas, eu estava em todos os cultos, eu abri o meu GR, eu comecei a ministrar nos encontros, eu comecei a dar aula. E eu me recordo que quando estava se aproximando o meu aniversário de 30 anos, eu me apresentei ali junto com a pastora Roberta diante do pastor Marco, né? Nós não éramos pastores, era o Fausto e a Roberta. A nossa igreja matriz é uma igreja muito grande, né? Com milhares de pessoas. E eu me
Eu me recordo quando eu fui conversar com o pastor Marco, eu primeiro me apresentei, porque ele não me conhecia, a igreja é muito grande, eu era um líder no meio de 500 líderes que haviam ali, e eu falei, eu sou Fausto, essa aqui é minha esposa Roberta, a gente está congregando na igreja, nós servimos no ministério de ensino e tal, e eu olhei para o pastor Marco e eu disse, Deus disse que nós seremos pastor desse ministério. Eu disse que nós seremos pastores dessa igreja e nós estamos nos colocando à disposição para aquilo que a igreja precisar. Eu me recordo que eu disse para ele, eu já pedi demissão do meu trabalho, eu sou advogado, mas eu já rompi com o escritório que eu estava trabalhando e agora eu estou tempo integral na igreja. E o pastor Michael, quando olhou para mim, ele deu um susto, ele falou, poxa, mas eu nem te conheço, eu não pedi para você sair do seu trabalho, eu não tenho como te remunerar, eu nem sei se você tem chamado para isso, enfim, e ficou aquela conversa. E no final eu disse, bom, pastor, eu estou à disposição, Deus disse que vai se cumprir, eu sei que vai ser através da sua vida, mas não é responsabilidade sua. Para aquilo que o Senhor precisar hoje, nós estamos à disposição. Passada aquela conversa, em 30 dias, surgiu uma necessidade de alguém cuidar de um culto da igreja, que era o culto da manhã, primeira responsabilidade que nós tivemos na igreja. Nós assumimos aquele culto. O culto começou a crescer, as coisas começaram a acontecer numa velocidade muito grande. Alguns meses depois, ali 4 ou 5 meses, abriu uma vaga numa igreja, como pastor auxiliar, e nós fomos auxiliar um pastor que estava cuidando daquela igreja. Pouco tempo depois, aquele pastor ele assumiu uma igreja maior e nós assumimos aquela igreja. E eu me recordo que nesse processo que as coisas foram acontecendo de forma muito rápida, o pastor Marcos sentou conosco e disse, olha, eu sei que vocês não estão prontos, eu sei que não é o tempo, é muito cedo. Isso nunca aconteceu na história do ministério, mas Deus mandou eu estar ungindo vocês dois pastores. Então eu fui ungido como pastor 3 meses antes ali do meu aniversário de 30 anos. Mas era uma visão extremamente clara. Eu tinha uma certeza, eu tinha uma convicção que iria acontecer e aquilo se tornou prioridade sobre todas as outras atividades que eu tinha. Sobre toda a minha rotina, sobre todo o meu tempo. Quando o Senhor ele dá uma visão para cada um de nós, Ele já está escrevendo ali a nossa vida pelo final. Ele está dizendo, se você exercer todo o potencial e a obediência em relação àquilo que eu estou propondo, você vai chegar em tal lugar. Não existem impossíveis diante do Senhor. Não existem impossíveis diante do Senhor. Estabeleça um alvo claro para a sua vida ministerial. Estabeleça um alvo claro para a sua família, para as suas finanças, para a sua vida profissional. Estabeleça um alvo claro em todo o ministério que você servir a Deus na igreja. É necessário que você tenha um alvo. Porque esse alvo ele não só vai te estimular a prosseguir, mas ele vai estimular as pessoas que têm caminhado com você, para que elas cheguem naquele lugar. É fundamental como igreja que as pessoas saibam aonde elas estão chegando. Existem 2 coisas fundamentais como igreja e instituição. E isso funciona desde a forma macro, aquilo que é apresentado para todos os membros da igreja, e desde a forma micro, aquilo que é apresentado dentro dos ministérios e dentro dos GEs. Nós precisamos de 2 coisas extremamente claras. A primeira é doutrina. As pessoas precisam conhecer a palavra de Deus, conhecer a revelação e a interpretação da palavra de Deus que nós temos. Nós precisamos ser extremamente transparentes em relação a pecado, em relação à salvação, em relação a usos e costumes. Precisamos ser extremamente claros em relação à doutrina. E o outro ponto fundamental, precisamos ser extremamente claros em relação à visão. Precisamos mostrar para as pessoas que têm caminhado conosco, que se elas estiverem conosco, aonde nós iremos chegar. Nós não podemos entrar ali no ônibus da nossa vida e nós sentamos no banco do passageiro, não, aonde chegar, chegou. Não, nós precisamos sentar na cadeira do motorista, honrar a unção que está sobre a nossa vida e propor a chegar ao destino, à terra de Canaã, ao lugar que mana leite e mel, cumprir a nossa carreira,
fazer como Cristo fez, declarando: eu glorifiquei a Deus, concluindo a obra que Ele me deu para fazer. Eu glorifiquei a Deus concluindo a obra que Ele me deu para fazer. Tenha um alvo claro. E o outro ponto, o último, sobre a característica de uma visão dada por Deus, e eu já vou pegar esse ponto e eu já vou linkar ele com o próximo assunto que nós vamos tratar aqui nos próximos minutos, é que a visão que o Senhor dá para nós, ela é sempre maior do que nós mesmos. A visão que o Senhor entrega a você, ela nunca vai dizer a respeito só ao quanto você precisa crescer, ao quanto você precisa mudar. Quando Cristo declara: você que está salvo, você que tem o Espírito Santo, você que pertence à igreja, quando você for falar com Deus, Mateus capítulo 6, use o Pai Nosso. E o Pai Nosso, ele não é uma reza, não são palavras místicas ali que são liberadas do mundo espiritual, eles vão desatar algo. Mas o Pai Nosso é uma oração completa, que abrange vários assuntos, mas tem a mesma característica. É uma oração 100% no plural. É o Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Toda oração ela está no plural. Porque toda visão que o Senhor nos entrega, ela é maior do que nós mesmos. Quando Deus ele vê você, ele vê as pessoas que serão salvas através da sua vida. Existe um texto bíblico muito interessante, declara que a vontade de Deus, já estabelecida, é que todas as pessoas sejam salvas e venham ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Uma vontade de Deus pode ser frustrada? Sim ou não? E quando Deus declarou: a minha vontade é que todas as pessoas sejam salvas, por que muitas não são? Porque Deus pegou todas as pessoas que estão sobre a face da terra e dividiu a elas sobre os seus filhos, alguns sobre 5, outros sobre 10, outros sobre 50, outros sobre 100, outros sobre 1000, a Bíblia declara cada um segundo a sua capacidade. E Ele nos enviou para que essas pessoas fossem salvas. O profeta Ezequiel declara que existe sangue nas nossas mãos todos os dias. Sangue das pessoas que vão para o inferno. Sangue das pessoas que não foram impactadas pela nossa vida, pelo nosso testemunho, pelo nosso comportamento. Esse é o segundo assunto que nós vamos tratar, que está diretamente ligado a essa afirmação de que a visão de Deus ela é sempre maior do que nós, é que existe poder nos relacionamentos. Deus ele planta o homem no jardim e a Bíblia declara que todos os animais tinham companheiros da mesma espécie, macho e fêmea. Apenas Adão estava sozinho. E Adão, durante um período de tempo, ele sobrevive sozinho naquele lugar, mas a Bíblia declara que ele começa a procurar uma ajudadora, ele começa a procurar uma companhia, ele começa a procurar um igual. Ele começa a procurar um semelhante, não encontrava, e quando Adão faz essa contestação, que ele precisava de um relacionamento, não de uma companhia, porque ele tinha a companhia dos animais. Como Adão ele poderia se sentir sozinho se ele tinha a presença de Deus? Ele não estava só naquele jardim. Mas o que Adão estava carente é de um relacionamento com um comum. De alguém que entendesse a ele os seus sentimentos, sentisse as suas dores. Alguém que ele pudesse perdoar e exercer compaixão. E naquele momento que Adão percebe a falta de um semelhante, Deus declara: não é bom que o homem esteja só. E de Adão, Deus ele gera a sua ajudadora, Eva. Existe poder nos relacionamentos. Atitudes
para que nós tenhamos um bom relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Primeira atitude, desenvolva empatia pelas pessoas. Empatia não é simpatia. Simpatia está diretamente ligado com carisma. Simpatia é o sorriso no rosto. Simpatia, assim, eu te entendo. Simpatia é a boa comunicação com todas as pessoas. Esse princípio que está envolvido aqui, ele é um princípio de simpatia. E a simpatia... Não, desculpa, esse princípio que está envolvido aqui é um princípio de empatia. E a empatia, ela tem uma semelhança com a compaixão. Então, para você que não sabia o que era empatia, a empatia ela é a compaixão. Empatia é a sua capacidade psicológica de se colocar no lugar de outra pessoa. A empatia ou a compaixão é a capacidade que você tem de se colocar no lugar daquela pessoa e compreender o porquê ela tomou aquela atitude. Compreender por que ela tomou aquela atitude. É muito fácil criticar, é muito fácil ofender, é muito fácil discordar de alguém que foi criado de uma forma totalmente diferente de você. Uma pessoa que tem traumas que você não teve, uma pessoa que passou por experiências que você não teve, uma pessoa que teve uma família completamente diferente da sua, uma pessoa que foi ensinada de forma completamente diferente. E você só vai conseguir amar verdadeiramente, se relacionar com aquela pessoa a partir do momento que você aceita como ela é. Que você se coloca através da empatia e da compaixão no lugar dela e você pode dizer, eu te entendo. Eu entendo o seu ponto de vista diferente, eu entendo o seu caráter diferente, eu entendo as suas atitudes diferentes, eu entendo porque você é dessa forma. Eu não estou dizendo que essa pessoa não tem que passar por um processo de transformação como todos nós passamos. Mas inicialmente, essa conexão, a conexão inicial dos relacionamentos, ela vai passar por aceitar a pessoa como ela é. Assim como Cristo não perdia a oportunidade de se conectar com alguém. Primeiro ponto é empatia. Segundo, ouvir na essência significa escutar de verdade, prestar atenção, se importar. 90% dos diálogos que nós temos com as pessoas que estão ao nosso redor é aquela questão, tá sol hoje, tá sol, tá calor, tá tudo bem com você? Mesmo se a pessoa estiver passando pelo pior momento da vida dela, não, tá tudo bem, graças a Deus, firme e forte, seguindo em frente. É fácil nós nos relacionarmos com pessoas, nós não ouvirmos elas verdadeiramente. Não ouvimos ela. Geralmente, aquele que é líder por temperamento, ali, por personalidade, ele gosta de se impor, ele gosta de falar, ele gosta de dominar ali o ambiente que ele está. Mas é essencial para um bom relacionamento que o líder ele saiba ouvir. Ele saiba entender que existem coisas, existem processos de cura, de libertação, que só vão resolver a partir do momento que a pessoa fala, que ela coloca aquilo para fora. Muitos aconselhamentos que eu faço, eles não precisam nem de uma direção, porque quando a pessoa ela mesma se ouve, quando ela só compartilha, ela tira aquele fardo, quando ela recebe verdadeiramente uma atenção ali, ela já é completamente transformada. Nós precisamos ouvir, prestar atenção, digerir, receber, memorizar as informações, olhar nos olhos da pessoa quando ela está conversando conosco. É extremamente importante. Terceiro ponto, mostrar interesse pelas pessoas. Interesse pelas pessoas. No relacionamento, as pessoas precisam se sentir valorizadas. Os melhores relacionamentos que você tem na sua vida são os relacionamentos que você mais investiu. Quando você passa a investir tempo em alguém, quando você passa a investir dinheiro, leva para jantar, deixa que eu pago,
no aniversário dá um presente, na Páscoa dá uma lembrança, no Natal, lembrei de você. Quando você passa a investir a sua vida em um relacionamento, aquele relacionamento ele passa a se tornar extremamente importante. Os relacionamentos que mais duram na nossa vida, que persistem ali durante anos, décadas e às vezes uma vida inteira, são os relacionamentos que nós colocamos peso, que nós colocamos investimento. É fundamental mostrar interesse. É fundamental sinalizar para as pessoas que sim, elas são importantes. Elas não são qualquer um. Não é porque aquele que está com a gente há 10 anos, o que chegou primeiro, que 10 anos é mais importante do que o outro, que quem tem um título ou um cargo é mais importante. A Bíblia declara: não coloque em posições de honra as pessoas que você tem facilidade de afinidade. Não coloque ali o rico, não coloque o cheiroso, não coloque as pessoas que têm um status especial em uma posição de honra. A Bíblia declara: não realize a obra do Senhor em acepção de pessoas. Todas as pessoas são importantes. Todas as pessoas são dignas da sua atenção, do seu aconselhamento, do seu carinho. As pessoas são diferentes. É natural que com algumas pessoas a gente fica horas conversando e aquilo nos custa muito pouco. Existem pessoas que nós ouvimos 10 minutos e nós já ficamos ali sem paciência. O assunto não nos interessa, a forma, a apresentação da pessoa. Mas o nosso interesse, independente dessas circunstâncias, faz com que as pessoas sejam completamente transformadas. E isso fortalece o nosso relacionamento. Quarto ponto: não julgue. As pessoas, elas são diferentes. Não julgue. A Bíblia declara: não imponha suas mãos de forma precipitada. Eu já sei o que é. É dessa forma. Eu penso. Eu já tratei 50 vezes sobre essa mesma situação. É a mesma situação. Não julgue. E a Bíblia declara: porque nessa mesma medida você também será julgado. O julgamento, ele sempre vem pelos nossos pré-conceitos. São os pensamentos que já estão formados de antemão no nosso coração. A Bíblia vai chamar isso também de sofismas. É um assunto que a gente tem tratado nessas últimas semanas. E a Bíblia declara que a presença de Deus, a palavra de Deus, as armas que o Senhor entrega para nós são poderosas para destruir essas fortalezas, esses preconceitos que existem dentro de nós. Nós julgamos as pessoas pela forma que elas se vestem, por onde elas moram, pela igreja que elas frequentavam, pelo sobrenome, pelo lugar que elas nasceram. Eu só consigo amar uma pessoa a partir do momento que eu me liberto completamente dela. Eu só consigo amar alguém a partir do momento que eu me liberto das minhas expectativas. Eu me liberto dos meus achismos, eu me liberto do que eu penso, eu me liberto das minhas experiências passadas. E ali eu estou desprendido para amar aquela pessoa incondicionalmente. Qual é a dificuldade que nós como igreja temos para conviver, por exemplo, com políticos? Porque nós julgamos os políticos o tempo inteiro. Nós julgamos os políticos o tempo inteiro. A Bíblia declara: ore pelas autoridades, ore pelos políticos. A gente ora na véspera de eleição, depois fica 4 anos só xingando, só criticando, só expondo as coisas erradas. Não estou dizendo que nós não temos direito do enfrentamento, da nossa opinião, mas a diferença que a gente faz é de 4 em 4 anos na urna. A diferença que a gente faz é cobrando sim de uma forma prudente os políticos que nós elegemos, mas nós ofendemos tanto, nós julgamos tanto que nós não temos mais como igreja força para orar por essas pessoas. Nós só oramos pelos políticos que nos agradam. Nós só oramos pelos políticos que nos agradam. Fica uma coisa meio time de futebol assim. Eu torço pelo Corinthians, então de maneira nenhuma eu consigo ver um vídeo do jogo do Palmeiras, ou torcer para que o São Paulo esteja bem, ou para que o Avaí ou o Figueirense seja campeão. A nossa vivência como líderes e como cristãos, ela precisa ser imparcial. Imparcial. Para quem olhasse aquele gadareno dentro daquele cemitério, naquela situação insana, totalmente possesso,
quem iria 30 minutos depois enviar aquele homem como missionário? Não foi exatamente o que Jesus fez. Exatamente o que Jesus fez. Quem iria pegar uma mulher como aquela samaritana, com a vida emocional e familiar completamente destruída, e enviar aquela mulher como uma missionária? Pois foi o que Jesus fez também em alguns minutos. Quando nós julgamos as pessoas, nós sempre vamos colocá-las como insuficientes para crescer, insuficientes para frequentar uma igreja, para servir. Nunca vai ser um líder, nunca vai crescer, nunca vai melhorar. Nós precisamos ser imparciais. Quinto ponto, pratique a sua curiosidade sobre outros. As perguntas sempre são chaves para o nosso relacionamento com as pessoas crescerem. Costumo contar um testemunho de alguns anos atrás. Havia uma família que vinha na igreja muito esporadicamente. E um dia eu consegui marcar uma visita nessa família, e mesmo assim foi uma visita muito rápida, né? Eles um pouco escorregadios, um pouco desconfiados, mas me receberam por alguns minutos na sua casa. E eu me recordo que naquela conversa muito rápida, ali não demorou mais do que 15 minutos, passou um cachorrinho pela sala, assim, e aí eu falei, que bonitinho e tal, qual é o nome dele? A pessoa falou o nome do cachorro. E eu gravei aquilo, enfim, a pessoa não quis abrir nenhum outro assunto particular, nem pedir nenhuma oração específica, ficou aquela situação. Eles continuaram vindo de forma muito esporádica, muito rara na igreja, mas um dia no corredor da igreja eu parei para conversar com essa família, e eu lembro que eu olhei para eles e eu falei, como é que tá? Eu falei o nome do cachorro. E aquela senhora, ela começou a chorar e tal. Eu falei, o que houve? Ela falou, a gente já tinha recebido visita de pastores em nossa casa, a gente já tinha participado de algumas congregações, mas ninguém dava muita bola pra gente, ninguém se interessava pelos nossos problemas, pelas nossas situações, ninguém tinha paciência de conversar com a gente. E ela falou, poxa, você foi lá na nossa casa e você, lembrou o nome do meu cachorro. Aquilo para aquela pessoa foi algo sobrenatural, celestial. Existem coisas que são importantes saber, com que as pessoas trabalham, se elas estão estudando, se elas estão crescendo em algo, saber como está o relacionamento dessa pessoa com seus familiares, saber o nome desses familiares. É extremamente importante que nós venhamos a gerar em nós essa curiosidade, esse interesse pela vida das pessoas. As pessoas estão extremamente carentes de serem conhecidas como elas são. Porque embora parece que todo mundo tem milhares de amigos por causa das mídias sociais, a pessoa só posta lá o que ela gostaria que a sua vida fosse. Mas quantos sabem realmente como está a vida dessas pessoas? E o sexto ponto, para aprofundar e melhorar os nossos relacionamentos, é ame. Ame, mas ame, a Bíblia declara, como Cristo nos amou. Ame como Cristo nos amou. Não desista das pessoas que têm caminhado com você. Não desista dos seus relacionamentos. Deus é um Deus relacionável. Entenda que Deus é um Deus que é uma comunhão. Ele é o Deus Pai, Ele é o Deus Filho e é o Deus Espírito. Como servir um Deus que é comunhão sozinhos? Como servir um Deus que é relacionamento sem relacionamentos? Se existe ali um crivo na vida cristã que só pode ser rompido através dos relacionamentos. Todas as vezes que dois ou mais se reunirem em meu nome, eu me farei presente. Todas as vezes que dois ou mais concordarem acerca de qualquer assunto, aquela oração será concedida pelo meu Pai. Olha a importância das conexões, a importância dos relacionamentos. Por vezes nós fazemos cursos e nós nos especializamos em um trabalho, em uma área, nos estudos, mas não existe nada tão intenso na nossa vida do que o relacionamento com outras pessoas. E nos aprofundamos tão pouco.
e dedicamos tão pouco, visitamos tão pouco, interagimos tão pouco. Fazemos por muitas vezes questão que os nossos relacionamentos eles sejam superficiais, porque queremos nos preservar. Não me entrego por inteiro para aquela pessoa, porque se ela me machucar, eu não vou sentir tanto. Por isso é fundamental o nosso coração ele está sarado em relação a isso, porque o livro de Mateus, capítulo 12, versículo 20, declara que todo reino dividido, ele não prospera. Todo reino dividido, ele não prospera. Enquanto existe fisicamente unidade, mas espiritualmente divisão em relação às pessoas que estão ao nosso redor, aquilo nunca irá prosperar. Nunca irá prosperar. O reino de Deus ele nunca foi estabelecido nesse sistema democrático. Eu vejo que, principalmente no Brasil, há muita dificuldade nessa vivência de igreja, porque todo mundo acha que tem direito a uma opinião diferente, aí tem essa unção aí do tal de, não, tudo bem, eu só não concordo, entende? Não é que eu estou discordando, é que eu penso diferente. E nós acabamos falindo esse princípio tão importante, que é o princípio da concordância, que é o princípio da unidade. Então, receba essas palavras, essa instrução no seu coração. Tenha uma visão clara, que essa visão ela seja prioridade sobre a sua vida. Seja prioridade nas suas decisões. Tenha uma visão clara e que essa visão seja transparente para as pessoas que estão ao seu redor. Todas as pessoas têm direito de conhecer a doutrina e a visão do lugar que elas estão. Que a sua visão seja uma inspiração para aqueles que têm caminhado com você. E esteja determinado a viver em relacionamentos. Porque o relacionamento, ele tem poder de te promover. O relacionamento, ele tem poder de manifestar o favor e a graça de Deus sobre a sua vida. Porque tudo aquilo que você faz acontecer na vida de alguém, Deus faz acontecer na sua vida. Seja alguém emocionalmente equilibrado. Seja alguém que constantemente está entregando a sua vida para as pessoas que estão ao seu redor. Medite sobre como você pode se relacionar melhor, como você pode ter um tempo de melhor qualidade com as pessoas que estão ao seu redor. Se pergunte se alguém que está ao seu redor e você não o conhece verdadeiramente. E se esforce, invista o que você tem de melhor, para que você possa extrair o melhor das pessoas que estão ao seu redor. Seja nesse tempo uma inspiração. Glória a Deus, querido. Até a nossa próxima aula. Deus te abençoe.